FM, Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é sexta-feira, dia 23 de novembro de 2012. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, você que ouve o Mundo em sua casa. O Mundo em sua casa. Ouça agora as manchetes do Mundo em sua casa de hoje. Polícia Federal investiga suposta compra de voto na campanha da OAB. Presos fazem festa em cadeia e postam fotos no Facebook. Procurador critica emenda que impede Ministério Público de investigar crimes. Ministro Joaquim Barbosa toma posse na presidência do STF. Goiás terá 40 mil pessoas no jogo da despedida da Série B. Estes e outros assuntos a partir de agora aqui no Mundo em sua casa. Agora são 7h02. O Mundo em sua casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura máxima pode chegar aos 30 graus. A umidade relativa do ar fica entre 85% e 40%. Neste momento, os termômetros marcam 20 graus em Goiânia. O Mundo em sua casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo começa a era Joaquim, novo presidente do STF, critica justiça desigual. Folha de São Paulo, Barbosa quer STF atento à sociedade e longe da política. O estado de São Paulo, Gurgel afirma que relatório da CPI foi retaliação. Correio Brasiliense, Joaquim Barbosa, um juiz em busca da suprema igualdade. Valor econômico, pequena empresa ganha acesso ao mercado de ações. Estado de Minas, contra chuva, sirenes. Prefeito de Belo Horizonte anuncia que pontos de inundação poderão ter avisos sonoros como prevenção. Jornal do Comércio, Pernambuco presente no top 100 do Enem. 0 hora, o dia de Barbosa, a déficit de justiça no Brasil. Brasil Econômico, quem apostar na alta do dólar vai perder, adverte Tombini do Banco Central. Destaque do Jornal Popular, grupo ainda opera esquema de caça-níqueis. Diário da Manhã, CPMI secou a cachoeira. Agora são 7h03. O Mundo em sua casa. Novembro tem vacina pro garrote, pra novilha. A conquista vai ser nossa. Goiás livre de aftosa. É 100% protegido, 100% do seu gado. Nosso estado sem perigo, com rebanho vacinado. Essa é a última semana para vacinar bovinos e bubalinos com até 24 meses e declaração também pela internet. Agrodefesa e Governo de Goiás. Nosso estado cresce, você cresce junto. O Mundo em sua casa. A política em Goiás. O governador Marconi Perillo participa hoje da solenidade de lançamento das 4 publicações Cadeias Produtivas do Agronegócio Goiano, que integram o projeto Construindo Juntos o Futuro do Agronegócio em Goiás. O evento será às 8h30 no auditório João Bênio da Casa da Indústria, que fica na Avenida Araguaia, na Vila Nova, em Goiânia. Vereador do PSOL não aceita indiciamento na CPMI. Os vereadores Elias Vaz, do PSOL, e Santana Gomes, do PSD, comentaram nesta quinta-feira na Câmara Municipal de Goiânia o indiciamento por suposto envolvimento nos esquemas de Carlinhos Cachoeira na capital. Elias Vaz se disse surpreso ao ver seu nome entre os indiciados, já que não estava sendo investigado e sequer teria sido convocado a depor na CPI do Congresso Nacional. Ele lembrou que denunciou vários esquemas envolvendo a Delta e considerou o indiciamento uma forma de intimidar seu trabalho na Câmara. Se ele é dono de 30% da obra do mutirão e fui eu que fiz a denúncia do mutirão, como é que eu podia estar fazendo denúncia de
algo que o Carlinhos ia ter um prejuízo de 17 milhões de reais. Então, sinceramente, então é uma coisa, um absurdo em cima do outro, né? Falando que aquela área da Belcar, porque o Carlinhos me parabeniza porque eu entrei com aquelas medidas contra aquele absurdo que foi, aí dizendo que ele devia ter algum interesse nisso, quer dizer, coisas absurdas, não tem nada, não provam nada, não há um momento que se coloca nas gravações e evidencia qualquer tipo de comportamento meu que pudesse atender aos interesses do Carlinhos, pelo contrário. Santana Gomes lembrou que jamais negou sua amizade com Carlinhos Cachoeira, que já dura 18 anos, mas destacou que não há prova de envolvimento em irregularidades. Para ele, o indiciamento teve razões políticas e visava punir os que se opuseram ao PT. Foi uma demonstração de que eles podem pressionar juridicamente para não fazer oposição. Porque aqui a oposição, ela tem que ser o partido, isso é democrático. Agora não aceita a oposição, a crítica. E as denúncias que nós fizemos não foi. Nós fizemos ao prefeito, como ele não tomou nenhuma atitude, nós somos na justiça. Então aí tem que envolver todo esse segmento, as instituições. O que eu percebo que é um desrespeito e uma desvalorização das instituições. Elias Vaz foi reeleito vereador para a próxima legislatura e afirma que não mudará seu posicionamento na casa. Já Santana Gomes não conseguiu se reeleger, apesar de ter recebido mais de 4 mil votos dos goianienses. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7:06. O governador Marconi Perillo foi recebido em audiência no começo da tarde de ontem em Brasília pela presidente do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, ministra Maria do Rosário Nunes, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Em pauta, as denúncias de violência policial no Estado, que foram temas de reunião extraordinária realizada pelo Conselho em Goiânia em setembro deste ano. Ele estava acompanhado pelo secretário de Segurança Pública, Joaquim Mesquita, comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Edson Costa Araújo, a delegada-geral da Polícia Civil, Adriana Corse, presidente da Agência Goiana do Sistema de Execução Penal, Edemundo Dias, e o superintendente de Direitos Humanos da Secretaria da Segurança Pública, Edilson de Brito. 7:07. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Goiás, realiza hoje em todo o estado a eleição da chapa que vai comandar a seccional pelo triênio 2013-2015. Duas chapas estão na disputa. A chapa 1, OAB Forte e Respeitada, que tem como candidato à presidência Henrique Tibúrcio, e a chapa 2, Renovação com Atitude, cujo candidato é Leon Denis. No interior, advogados elegem também os 5 diretores de cada uma das 41 subseções. Ao todo, 209 urnas foram distribuídas a 84 municípios goianos. 7-8. Aí a Comissão Eleitoral da OAB Goiás protocolou na Polícia Federal ontem uma denúncia de irregularidade nas eleições à presidência da instituição. A Polícia Federal vai analisar as informações que constam no documento entregue para apurar a denúncia, que se refere à suposta compra de votos durante a campanha. Segundo a comissão, a denúncia foi feita pela chapa 1, OAB Forte e Respeitada, representada pelo candidato Henrique Tibúrcio, contra a chapa 2, Renovação com Atitude, cujo candidato é Leon Denis. Em entrevista coletiva na sede da OAB Goiás, o presidente da Comissão Eleitoral, Elimar Fleury, disse que a documentação contendo as provas da denúncia é sigilosa. Fleury explica que os indícios foram encaminhados para a Polícia Federal porque a comissão não tem poder de investigação. E o Tribunal de Justiça de Goiás negou o pedido de ampliação do recesso forense defendido pela OAB Goiana. Às vésperas da eleição marcada para esta sexta-feira, o atual presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Goiás, e candidato à reeleição na chapa OAB Forte, Henrique Tibúrcio, recebe com naturalidade a decisão do TJ Goiás de manter o recesso de apenas 20 dias no Judiciário Estadual. De acordo com Henrique Tibúrcio, a questão deve ser resolvida a partir da aprovação de uma lei que regulamenta o recesso judiciário em todo o Brasil. Não foi surpresa, porque isso tem sido uma tradição do tribunal dar só os 20 dias de recesso. Outros tribunais federais têm estendido isso para mais tempo. Então nós conseguimos na Justiça do Trabalho, por exemplo, um período de 30 dias. Mas na Justiça Federal e no Tribunal de Justiça, isso tem ficado limitado a 20 dias que a lei federal prescreve. Então nós tentamos, mais uma vez, o ano passado já havíamos tentado, que isso fosse estendido. Seria o ideal. Todo mundo tem férias de 30 dias, seria bom que os advogados pudessem desfrutar de um período de mais tempo. Mas isso vai ser resolvido definitivamente quando a lei for modificada. E isso está prestes a acontecer. Eu acredito que isso aconteça ainda neste ano que vem, que isso seja regulamentado e aí sim fique definido um período de férias de 30 dias, que os prazos não correm e aí os advogados podem gozar do período integral. Na capital, os membros da Ordem votam no Jockey Club das 9 às 17 horas, com estacionamento gratuito e transporte com vans exclusivas saindo
saindo dos locais com maior concentração de votantes. Vale lembrar que o voto é obrigatório para todos os membros da ordem. Márcia Alves, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h10. O mundo em sua casa. A Agrodefesa, Agência Goiana de Defesa Agropecuária, comunica. Desde o dia 19 de novembro, realiza o seu atendimento em nova sede, localizada na Avenida Circular, número 466, setor Pedro Ludovico. Nesse novo prédio, estão abrigadas as atividades de administração, sanidade animal e vegetal, inspeção e fiscalização. Agrodefesa e Governo de Goiás. Nosso estado cresce, você cresce junto. O mundo em sua casa. Política nacional. O Procurador-Geral da República criticou a proposta de emenda constitucional em discussão na Câmara que impede o Ministério Público de investigar crimes. Roberto Gurgel afirmou que essa proibição só existe em 3 países e que a medida seria desnaturar o Ministério Público até não restar pedra sobre pedra. O Procurador-Geral questionou se a iniciativa seria uma retaliação ao Ministério Público pelo cumprimento do seu papel. E o ministro Joaquim Barbosa foi empossado como novo presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. O ministro Ricardo Lewandowski assumiu o cargo de vice nas 2 cortes. A presidente Dilma Rousseff, o senador José Sarney e o deputado Marco Maia, além de várias celebridades, acompanharam a solenidade. Vamos conferir agora a história de vida do ministro que ganhou a aprovação do Brasil. Dizem que para conhecer uma pessoa de verdade, primeiro é preciso saber as origens dela. Por isso, viemos até Paracatu, erguido entre vales com vegetação típica do Cerrado. O município é próspero, rico em ouro e em história. O casario antigo confirma a presença dos muitos escravos que ajudaram a construir Paracatu, onde hoje 60% da população é afrodescendente. A rotina dos moradores ainda conserva a simplicidade da vida no interior. E é neste cenário que estão as raízes de Joaquim Barbosa. Nesta rua tranquila, no bairro do Paracatuzinho, nasceu e viveu até os 16 anos o menino negro que impressionava pela expressão forte. Da casa simples em que morava com os pais, Joaquim e Benedita e os 7 irmãos, restou apenas o alicerce. Dona Eni, madrinha de batismo de Joaquim, nos conta que a criação do menino era rígida e fez diferença. Tudo que reflete hoje na vida do cidadão vem da criação, né? Vem do berço. A madrinha nos conta também que Joaquim tinha os estudos como prioridade. Mesmo assim, ficou 1 ano fora da escola, porque os pais não tinham condições de pagar uma taxa que era exigida pela direção da época. Hoje, na entrada do colégio, um painel com fotos do ministro e revistas em que foi destaque demonstram um pouco do orgulho que sentem pelo ex-aluno. Aqui na escola Antônio Carlos, Joaquim Barbosa encontrou professores que foram sua inspiração em muitas das escolhas que ele fez durante a vida. Mas hoje acontece o inverso. É ele, com a história e o exemplo de sucesso, que inspira muitos alunos que querem ser alguém um dia. Ele se formou em Direito e, assim como ele, eu tenho interesse em me formar em Direito. Ele já estudou aqui, né? Morou no Paracatuzinho hoje, que é um bairro discriminado. Ele foi uma pessoa pobre que, através dos estudos, conseguiu vencer na vida. Dona Maria Isabel é a única professora viva de Joaquim em Paracatu. Lecionou português a ele na 6ª série. Ótimo aluno, muito sério, calado, sentava nas primeiras carteiras e nada reclamava do seu procedimento. Mas na sala de aula era exemplar. Companheiro de infância, Benedito Conceição, o Bordã, apelido que o próprio Joaquim lhe deu, conhece bem a história do amigo enquanto ele morou em Paracatu. E o pai dele tinha uma olaria. Então a gente saía, ia trabalhar com o pai dele, e aí à tardezinha a gente vinha embora. Aí o que tinha de fazer, fazia. Aí eu no outro dia, às vezes, não ia trabalhar, aí a gente ia pro córrego, tem um córrego rico aqui, ó, e aí vinha tomar banho ou pescar, ou vinha pra cá pro campo aqui jogar futebol. Aí 7 horas da noite ele pegava nos estudos e só parava no outro dia. Desde cedo Joaquim precisou lidar com preconceito. Mas segundo Dario Alegria, que é parente distante de Joaquim, o primo não se deixava intimidar por quem não aprovava a cor de sua pele. Porque se a pessoa chegar, ficar encolhido no canto, ele não vai mostrar nada. Então ele pegou a estrada, ele estudou. O doutor Joaquim, o ministro, é um homem valente em todas as épocas da vida dele. Seu José Barbosa é tio do ministro, enxerga pouco, mas a memória é boa.
relembra a vida do sobrinho, que segundo ele, nunca quis ser como os outros. Aqui em Paracatu, todo mundo aqui, os rapazes aqui, os homens aqui, tem um estudozinho, vai trabalhar num banco e eu não quero isso. Não queria trabalhar no banco, queria ser outras coisas. Ele queria mais? Ele queria mais. E conseguiu, né? Conseguiu. Seu Zé tem certeza de que Joaquim Barbosa está preparado para o cargo que vai assumir. Dono de um currículo vasto, Joaquim fez direito, trabalhou no Itamaraty, foi procurador de justiça e tem carreira na academia, com mestrado e doutorado na Universidade da França. É professor convidado de universidades mundo afora e, além disso, é poliglota. Eu acabei de falar nas coisas que ele conquistou, né? Talvez eu fico morando aqui, não posso estar acompanhando, mas eu fico emocionado, até choro, né? Porque ele fazer o que ele fez sozinho não é fácil. Antes de se despedir da gente, seu Zé dedilha uma canção da tradicional tapuiada, que tem elementos da cultura negra. Uma mostra de que na família o importante é preservar raízes, para se lembrar sempre de onde veio. O que Paracatu e o Brasil esperam do menino humilde, que assume a maior cadeira da justiça do país, é que ele faça valer a frase estampada no mural da escola que um dia o inspirou, e nada mais. Agora são 7h17. O mundo em sua casa. Mesmo quando não está chovendo, o mosquito da dengue continua transmitindo a doença. Então faça chuva ou faça sol, o combate não pode parar. Toda semana tire 10 minutos para fazer a sua parte. Elimine a água parada, deixe caixa d'água bem tampada e nada de garrafas ou pneus dando sopa para o mosquito. Se você ficar parado, o tempo pode ficar feio, porque a dengue mata. Secretaria de Saúde, SUS e Governo de Goiás. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Detentos da cadeia de Rio Verde estão fazendo festa nas celas e divulgando as imagens nas redes sociais por meio de celulares usados dentro do presídio. Fotos de festa de aniversário, de detentos fumando maconha e até posts em tom de zombaria são colocados no Facebook. O Ministério Público acredita que presos de alta periculosidade se mantêm conectados às redes sociais através de celulares. Para isso, segundo o órgão, eles contam com a ajuda de funcionários dos presídios. E um jovem de 22 anos foi detido ontem por pedir cartões de crédito de terceiros, se passando pelos titulares da conta. Denunciado por uma agência bancária de Minas Gerais, onde pediu vários cartões em nomes de outras pessoas, Leonardo Moreira Cristiano Penha, de 22 anos, foi preso por agentes da Delegacia Estadual de Investigações Criminais em sua casa, na Rua 6, no Jardim Santo Antônio, em Goiânia. O acusado, segundo a delegada Alessandra Batista Dias, adjunta da DEIC, já havia sido preso pelo mesmo motivo em 2008. Ele trabalhou na empresa Horto.com e lá ele tinha acesso a dados cadastrais dos clientes. O que ele fazia? Ele ligava no 0800 dos bancos, dos cartões de crédito, solicitava um adicional da conta daquele cliente em nome dele, em nome do próprio Leonardo, e gastava o limite, estourava o limite. Nós fomos contactados por um gerente do Banco Santander de Minas Gerais, que o banco teve 3 clientes que entraram com ações contra o banco, porque não solicitaram esses cartões, e o banco pediu que a gente então investigasse e encontrasse esse Leonardo aqui. Dentro de uma semana os meninos fizeram o levantamento e conseguimos encontrar ele com 11 cartões. Alguns em nome dele mesmo, de Leonardo, e outros no nome de outras pessoas. Além do estelionato, Leonardo Moreira agora responderá também por crime de falsidade ideológica, uma vez que os policiais apreenderam com ele um cartão do Santander retirado em nome de outra pessoa. Aulus Rincon, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h20. Ministério Público Federal faz nova denúncia contra Grupo de Cachoeira por crime equiparado ao contrabando. A segunda denúncia do Ministério Público Federal, apresentada no dia 14 de novembro deste ano, contra o grupo de Carlinhos Cachoeira, trata do crime de depósito e exploração comercial de caça-níqueis. O procurador da República, Daniel de Rezende Salgado, explica que o crime é similar ao contrabando. Nesses crimes especificamente, nós denunciamos o grupo por 12 eventos criminosos. A pena máxima
que pode ser aplicada é de 4 anos por evento criminoso. O juiz ele pode optar por somar as penas aplicadas em caso de condenação ou considerar aquilo que tecnicamente se chama de continuidade delitiva, ou seja, aplicar uma pena e dar um aumento por ficção jurídica que no máximo chega a 2/3. Nós oferecemos denúncia por crime equiparado a contrabando, porque havia o depósito e a exploração comercial de máquinas caça-níqueis com componentes eletrônicos sabidamente clandestinos, sabidamente contrabandeados. No total, 17 pessoas foram processadas. Todas estão entre as 80 que já tinham sido denunciadas por formação de quadrilha armada, corrupção, peculato e violação de sigilo como consequência da Operação Monte Carlo, deflagrada em fevereiro pela Polícia Federal. O Ministério Público Federal chegou à conclusão que, mesmo desarticulada, a quadrilha continuava atuante. O Ministério Público Federal, a partir de informações que foram recebidas pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e pela Polícia Civil do Distrito Federal, verificou que o grupo criminoso continuava atuando da mesma forma que atuava antes do desvelamento da atividade a partir da Operação Monte Carlo. A partir dessas informações, nós entendemos que houve uma reiteração criminosa por parte do grupo e pedimos a prisão daqueles que estavam atuando ainda nesse mercado ilícito dos jogos. A nova denúncia chega dias depois que Carlinhos Cachoeira, considerado líder do bando, deixou o presídio da Papuda, no Distrito Federal, depois de ter sido condenado a 5 anos de prisão a serem cumpridos no regime semiaberto. O procurador confirma que a decisão foi estratégica. O Ministério Público Federal ele precisa também trabalhar estrategicamente, mas o que nós esperamos, na realidade, foi a conclusão de alguns laudos periciais e uma reanálise da estrutura de poder do grupo criminoso organizado. Após a reanálise da estrutura de poder e da conclusão dos laudos, nós decidimos oferecer essa peça acusatória no dia 14 de novembro de 2002. A Procuradoria pede a prisão preventiva de Carlinhos Cachoeira e de outros 5 integrantes da quadrilha. O pedido ainda precisa ser analisado pelo juiz Alderico Rocha Santos, da 11ª Vara da Justiça Federal em Goiás. Mas, como medida cautelar, o magistrado determinou o recolhimento dos passaportes dos indiciados, além de proibir viagens ao exterior e que eles deixem as cidades onde moram. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h23. Um homem é acusado de vender 2 lotes no Parque Tremendão, em Goiânia, que pertencem à Prefeitura. Alessandro Ferreira dos Santos, de 34 anos, foi detido enquanto tentava reconhecer sua assinatura no cartório para formalizar a venda. A namorada dele, Kênia Cristina de Moraes Paiva, de 35 anos, também foi detida por participar da tentativa de estelionato da segunda vítima. Goiana, que vive na Espanha, pede ajuda para voltar para Goiás. A situação dela e do filho de 12 anos, que está em um abrigo, está sendo resolvida entre os 2 governos. A Secretaria de Assuntos Internacionais de Goiás está em contato com o Ministério das Relações Exteriores e com autoridades espanholas para resolver o caso da cabeleireira Vanessa dos Santos Costa, de 30 anos, que chegou a ficar nas ruas de Barcelona. O secretário Elis Diak disse que esta situação foi resolvida após a interferência do governo, mas ainda faltam 2 passos. Um deles é o filho de 12 anos da cabeleireira, que está num abrigo de menores de lá. Através de comunicação que nós conseguimos, junto com o esposo espanhol dela, que realmente ele dá anuência e ele assina todas as papeladas liberando o filho menor para retornar com a mãe para o Brasil. Entendo o caso, Vanessa recebeu um convite para trabalhar em Barcelona, na Espanha, e deixou em Goiás o filho pequeno. No país estrangeiro, foi vítima de tráfico de seres humanos. Em 2006, se casou com um espanhol e resolveu levar o filho para lá. Com 6 meses de casamento, começou a ser espancada. O casal foi preso e o filho encaminhado para o abrigo. Depois de pedir ajuda à família em Goiás e da intervenção do governo goiano, a trajetória da cabeleireira parece estar perto de um final feliz. Segundo Elis Diak, a expectativa é que ela e o filho possam ser liberados para voltar ao Brasil ainda este ano. Esperamos que vamos conseguir resolver isso esse ano e, se Deus quiser, conseguimos dar um Feliz Natal para essa família. De acordo com dados da Secretaria de Assuntos Internacionais, desde o ano 2000, cerca de 3.000 goianos foram vítimas do tráfico de seres humanos. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h25.
O humorista goiano Newton Pinto, de 60 anos, faz dupla com Tom Carvalho, se recupera em casa de uma cirurgia cardíaca realizada esta semana no Instituto Neurológico de Goiânia. Portador de marca-passo há 25 anos, Newton Pinto passou mal há cerca de 15 dias durante uma apresentação em Anápolis. Durante o procedimento cirúrgico, o humorista colocou mais um marca-passo, um desfibrilador e um compensador para ajudar no funcionamento do coração. Por causa da cirurgia, os shows da dupla para os próximos 30 dias foram cancelados, entre eles a apresentação no Centro de Convenções de Goiânia, onde Newton Pinto e Tom Carvalho comemorariam 20 anos juntos. Segundo o Newton Pinto, enquanto estiver de repouso por recomendação médica, Tom Carvalho poderá fazer apresentações sozinho. Muro da delegacia que apura atos infracionais é atingido por 3 tiros de pistola. Situada no Jardim Goiás, ao lado do estádio Serra Dourada, a delegacia responsável por apurar crimes cometidos por menores, DEPAI, teve o muro atingido por 3 tiros de pistola disparados por criminosos que estavam em um Fiat Palio de cor preta e que fugiram pela BR-153. Na sexta-feira da semana passada, um outro disparo também foi efetuado contra o prédio. E a suspeita da titular daquela especializada, delegada Nadir Cordeiro, é que estes atentados estejam sendo cometidos para intimidar os policiais. Nós estamos lidando com pessoas, adolescentes apreendidos de alta periculosidade, os que passam pela furtos e roubo, pela DENAC, pela DEIC, são encaminhados para cá, porque todo o trabalho tem que ser feito aqui, o restante aqui na delegacia, que além do atendimento policial, nós temos também o atendimento sociopsicológico, e que traz o perfil desse adolescente para quem for julgar e quem for representar tem elementos suficientes para saber que tipo de adolescente ele está lidando. Então são essas pessoas perigosas e que deixam a metade da quadrilha fica fora, nem sempre todos aprendem, eles estão muito bem articulados já, tudo é feito planejado e eu acredito que seja um atentado no sentido de nos intimidar. Só que isso não nos intimida, nos encoraja muito mais e nos impulsiona para a gente continuar fazendo o trabalho que a gente sempre faz e vai continuar fazendo e com mais vontade, com mais coragem e determinação. A senhora preocupa com possível tentativa de resgate de menores aqui dentro? Nós tivemos sempre essa preocupação, mas em decorrência desses 2 últimos atentados, a direção da Polícia Civil já tem conhecimento e já está tomando providências bem mais drásticas agora, no sentido de nos dar mais respaldo, mais apoio, estruturar melhor as condições que nós estamos trabalhando com mais policiais e nos dar segurança. No momento do atentado, 11 menores que aguardam internação estavam recolhidos nas celas da DEPAI. Aulus Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h28. No próximo domingo é comemorado o Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher. Nós conversamos agora com a Superintendente de Políticas Públicas para as Mulheres da Secretaria Estadual de Políticas para Mulheres e Promoção da Igualdade Racial, Valdivina Neves dos Santos. Bom dia. Bom dia. Eu quero cumprimentar a vocês, aí, a equipe toda, cumprimentar os ouvintes e dizer que é um prazer muito grande estarmos aqui nessa oportunidade. Qual que foi a programação preparada para comemorar a data? Olha, nós temos várias programações que começaram aí, dia 20, que já tem aí, que foi o Dia Nacional da Consciência Negra, que já é uma história de discriminação. Temos o dia 25 de novembro, que é o Dia Internacional da Não Violência contra as Mulheres. Nós temos dia 1º de dezembro, que é um dia também mundial de combate à AIDS. Dia 6 de dezembro, que é a campanha do lenço branco, onde os homens, né, estão aí usando o lenço branco também na defesa da mulher. E no dia 10 de dezembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Então, estão acontecendo várias atividades. Hoje mesmo, agora, a partir das 9 horas, lá na segurança, na delegacia da Polícia Civil, vai ter um evento também exatamente falando e divulgando essa questão da Lei Maria da Penha, que vai falar também da proteção à mulher, onde a violência doméstica hoje está sendo bastante divulgada e falada para que as mulheres tenham aí os seus amparos. Valdivina, falando em Lei Maria da Penha, em vigor há 6 anos, ela ajudou a reduzir a violência doméstica? Olha, na verdade, o acréscimo vem acontecendo ano a ano. Mas essa Lei Maria da Penha é uma das maiores conquistas das mulheres brasileiras. Foi uma lei criada para a proteção delas contra esta violência.
A lei, ela vem para obrigar o Estado e a sociedade a proteger as mulheres. Não importa a idade, a classe social, a religião, orientação sexual. Agora, nós sabemos que, à medida que os anos passam, ela vem tentando mostrar a importância da mulher e a proteção que ela deve ter, mas vem crescendo sim. E qual que é o trabalho feito pela Semira no sentido de prevenir casos de violência contra a mulher? Olha, a Secretaria vem aí implementando essa política de proteção à mulher, onde nós estamos fazendo esse trabalho, temos uma secretária que vem sempre nos orientando, pedindo e vemos fazendo esse trabalho de divulgação da Lei Maria da Penha, mostrando a necessidade das mulheres terem os seus conhecimentos e saber quais são as proteções que elas poderão ter para poder sair dessa parte de ficar calada. Nós temos aí uma rede que está sendo implementada com centros de referência, com núcleos de atendimento à mulher e com as delegacias especializadas, onde nós temos hoje uma média de 24 delegacias especializadas em todo o estado, sendo 2 aqui em Goiânia. Temos um centro de referência que é situado aqui na Avenida Goiás, onde nós temos um atendimento multidisciplinar, que vem com a psicóloga, com um advogado, um assistente social. Nós temos também lá dentro o atendimento da Defensoria, onde a mulher que foi vítima e que nos procura, ela é de lá encaminhada para os setores competentes. Valdivina, durante muito tempo a mulher se calava diante das agressões. Elas estão mais encorajadas a fazerem a denúncia? Estão. Hoje nós temos aí, com essa divulgação da Lei Maria da Penha, as mulheres ficam mais encorajadas para poder reivindicar os seus direitos. Ela hoje sabe que ela tem um organismo que ela pode procurar, que quando ela foi vitimada, ela pode procurar uma delegacia especializada, fazer um boletim para que essa delegacia tome as providências com o agressor. Então, essa divulgação da Lei Maria da Penha, que a mulher hoje precisa de saber, é que vai fazer com que ela saia do ostracismo, deixe de ficar calada e tenha coragem de procurar os seus direitos. Superintendente de Políticas Públicas para as Mulheres, da Secretaria Estadual de Políticas para as Mulheres e Promoção da Igualdade Racial, Valdivina Neves dos Santos, obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa, um bom dia. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade que os senhores estão dando para convidar essas mulheres, essas pessoas que estão nos ouvindo, homens, que amanhã, como é o dia que vai ser comemorado, que nós falamos aqui anteriormente, sobre o dia 25, né, que é o Dia Internacional da Não Violência, amanhã, no dia 24, a partir das 9 horas, vai ter uma caminhada que está sendo comandada pela a primeira-dama do Estado, a dona Valéria. Vai ter uma caminhada com as mulheres reivindicando os seus direitos, mostrando que elas estão ali na luta para que sejam ouvidas, para que elas sejam sempre amparadas pelo governo e pela a sociedade como um todo juntos, para que possa fazer que a mulher seja ouvida, seja encaminhada e seja atendida. E nós nos colocamos à disposição de todos e de todas e convidamos para que amanhã estejamos unindo fileiras, engrossando essa caminhada que está sendo promovida aí pela nossa primeira-dama, dona Valéria, para que as mulheres vão à rua e façam seus pedidos sejam atendidos. E muito obrigada. Obrigada, Valdivina Neves dos Santos, falando então sobre o Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher. Agora são 7h35. Secretaria de Educação abre período de solicitação de vagas para alunos novatos estudarem na rede estadual de ensino. Ao acessar o site www.matricula.gov.br, o aluno, pais ou responsáveis precisarão das seguintes informações: nome completo do estudante, da mãe ou do responsável, CPF do aluno ou da mãe ou do responsável, telefones para contato e, se tiver e-mail também. O interessado deve informar o curso, turno e série do aluno, cadastrar as 3 escolas que têm preferência e dizer se há irmãos matriculados numa destas escolas.
O chefe do Núcleo de Orientação Pedagógica da Secretaria Estadual de Educação, Rafi Gomes, orienta que o prazo para a solicitação de vagas para novatos na rede estadual de ensino terminará no dia 18 de dezembro, tanto para o ensino regular como para a educação de jovens e adultos. É apenas solicitação de vaga. A matrícula será feita depois na escola, selecionada pela Secretaria. Então agora, até dia 18 de dezembro, a gente tem um período de solicitação de vagas. Do dia 19 até o dia 25, a Secretaria vai, de posse das informações que foram colocadas, ela vai alocar os alunos de acordo com as opções, sempre observando, a primeira opção. Mais de 90% das solicitações que a gente consegue alocar na primeira opção. Um caso ou outro que tem uma dificuldade um pouco maior. Então, do dia 19 até o dia 25 é para trabalho interno da Secretaria para alocar os alunos. A partir do dia 26, o pai ou o aluno que fez a solicitação de vagas agora, ele entra novamente no sistema, no site, ou ele vai seguir para verificar qual foi a escola que ele foi realmente alocado. Sabendo a escola que ele foi alocado, ele vai pessoalmente na escola, se ele for maior, se for menor, o responsável que precisa ir à escola de posse dos documentos, que é a transferência ou a declaração de escolaridade, documentos pessoais como comprovante de endereço e proceder a efetivar a matrícula. Para os alunos novatos que não sabem os nomes das escolas ou onde elas se localizam, o site www.matricula.gov.br oferece as alternativas de buscas por municípios, distritos, bairros, código ou nome da escola. A Secretaria Estadual de Educação estima que 100 mil novatos solicitem vagas. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h37. Seminário na AGR discute licitação de novas linhas para o transporte intermunicipal. A AGR promoveu nesta quinta-feira o segundo Seminário Goiano de Regulação, que teve como foco principal o sistema de transporte em Goiás. Durante o seminário, foi discutido o edital de licitação do transporte intermunicipal de passageiros. Já lançado, a AGR vai licitar 214 linhas divididas em 7 lotes, que correspondem a 7 eixos estruturais. O presidente do Conselho Regulador da agência, Humberto Tanus, assegura que o novo sistema trará mais eficiência à prestação deste serviço. Nós vamos ter 7 empresas ou 7 consórcios que vão participar do sistema e aí com várias empresas. Isso, logicamente, nós vamos ter um sistema novo de fiscalização, de regulação. As empresas terão também, nós vamos ter em cada um sistema embarcado, uma tecnologia embarcada que vai propiciar um levantamento online, a situação atual de cada um dos ônibus, se está no horário, se não está, onde é que está, que trecho que está, tudo isso. Então isso vai facilitar muito a operação e a fiscalização e regulação do sistema. Que aí sim, um sistema de qualidade, um sistema que vai dar muito mais qualidade, muito mais condição para o usuário que merece um transporte de qualidade. Quem esteve no seminário foi o governador Marconi Perillo, que destacou o trabalho desenvolvido pela Agência Goiana de Regulação e a confiança nos avanços que virão. Venho aqui com a certeza de que estamos dando um passo à frente, com transparência e presteza, na implementação e na consolidação de avanços urgentes e necessários, que desagam na prestação de um serviço que é da máxima importância para o bem-estar de toda a nossa população. Poderão participar do processo licitatório empresas do ramo de transportes e consórcios de empresas. Vencerão as que apresentarem menor tarifa. Fábio Maurício para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h39. Corpo de Bombeiros inaugura núcleo de atenção psicossocial para a corporação. O Corpo de Bombeiros inaugurou, no Batalhão de Salvamento e Emergência, um Núcleo Integrado de Atenção Biopsicossocial, o NIAB. De acordo com o Tenente-Coronel Benjamin Martins, presidente da Fundação Dom Pedro II, o núcleo vai oferecer aos militares e dependentes tratamentos a doenças psicossociais, dependências químicas e ressocialização. Nós estamos inaugurando aqui hoje também o NIAB, que é o Núcleo Integrado de Atenção Biopsicossocial, onde a corporação entra com seus profissionais de saúde, entre eles o psiquiatra, e a Fundação Dom Pedro, ela contrata psicólogos, assistentes sociais, para dar essa atenção plena ao bombeiro militar e à família do bombeiro militar. O Coronel Carlos Helbingen Júnior, comandante do Corpo de Bombeiros, explica que o objetivo é preservar a saúde da corporação. Esse projeto dá sustentação e condições para que as pessoas tenham as condições saudáveis para poder fazer essa missão, essa nobre missão de salvar vidas.
Então é de extrema importância que possamos dar a condição de saúde ao nosso militar, ao nosso bombeiro militar e àqueles que dele dependem, para que possamos ter o homem psicologicamente capaz para fazer a sua atuação frente às estressantes missões que são do dia a dia do nosso trabalho. Na solenidade foi lançado o programa Pulmão Limpo, que visa o tratamento de bombeiros fumantes. Atualmente, em torno de 15% da corporação é tabagista. O programa vai disponibilizar uma equipe formada por pneumologista, psiquiatra e psicólogo e assistente social para o militar que deseja parar de fumar. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h41. Interessados podem se inscrever nos cursos do Pronatec até sexta-feira. O Pronatec é o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego para cursos de formação inicial e continuada. É desenvolvido em parceria entre o Governo do Estado através da Secretaria de Ciência e Tecnologia, que oferece os cursos. As pré-matrículas podem ser feitas até esta sexta-feira, dia 23, em todas as unidades de educação profissional da rede. João Batista Pérez Júnior, gerente de Educação e Trabalho da Secretaria de Ciência e Tecnologia, diz que o Pronatec é uma parceria entre governos estadual e federal, e somente alunos da rede estadual podem participar. Somente alunos do ensino médio, das secretarias de educação, que podem vir para as nossas escolas pelo Pronatec. O programa foi feito para qualificar as pessoas, e principalmente pessoas de baixa renda. O aluno ele não vai ter gasto nenhum. Ele vai ganhar desde o material didático, que a gente chama de kit aluno, e também ele vai ter toda a assistência estudantil. Ele vai ter um recurso para ele pagar o transporte e ele vai ganhar também um recurso para ele fazer o seu lanche, que foi definido um valor de R$ 2,50 por hora aula assistida. Ele lembra que pessoas que estão recebendo o seguro-desemprego também podem se inscrever nos cursos do Pronatec. As inscrições podem ser feitas nas cidades de Goiânia, Ceres, Porangatu, Goianésia, Uruana, Piranhas, Catalão, Caiapônia, Goiatuba e Cidade de Goiás, onde existem unidades do Pronatec. Fábio Maurício para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h43. O presidente da Agrodefesa, Antenor Nogueira, justifica aumento das taxas de produção e transporte dos produtos de origem animal e vegetal, reajuste que está em votação na Assembleia Legislativa de Goiás. Um projeto que aguarda votação na Assembleia Legislativa de Goiás tira o sono dos produtores rurais do estado. Ele prevê reajustes abusivos, dizem os produtores, mas o presidente da Agrodefesa, Antenor Nogueira, discorda e diz que o governo estadual olha para o lado social. O governo do estado de Goiás, o governador, ele está muito preocupado do lado social. A mudança de taxa é no intuito de proteger o mini e pequeno produtor do estado de Goiás. Aquele que transporta um animal, 2 animais, 3 animais, que logicamente não pode arcar com um aumento, um reajuste linear da GTA, de forma que venha prejudicá-lo. Então, a GTA vai permanecer o mesmo preço, que são R$10, e o que nós estamos fazendo é um plus de 0,25 centavos por animal transportado. Quem transporta um animal só vai pagar R$10 mais 25 centavos. Quem transporta 100 animais vai pagar os 100 animais multiplicado por 25 centavos. Então, isso é mais do que justo. Os produtores reconhecem que os valores precisam de reajuste, mas reclamam do índice sugerido de 200%. Antenor Nogueira, porém, esclarece esta situação. Não é verdade. Os cálculos estão aqui, o aumento linear de tudo está na ordem de 72%, muito aquém dos reajustes oficiais que nós temos hoje. Eu quero que o pessoal olhe quanto é que aumentou de salário mínimo, quanto é que aumentou o preço do diesel, do álcool, do sal mineral, do adubo, e ninguém gritou nada, ninguém falou nada. Agora, quanto é que aumentou o ingresso do Parque Exposição de Goiânia de 2003 para cá? O presidente da Agrodefesa acrescenta ainda que o órgão trabalha em prol do produtor e diz que a agência tem as taxas mais baixas do país. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h45. A seguir as notícias do esporte com José Calazans. O mundo em sua casa.
Oi, amigo. Tudo bem com você? Tudo bem sim, e você? Tô muito feliz. Comprei um carrinho novo. Você quer ver? Uau, quero. Onde a gente se encontra? Na porta da escola? Pode ser. Depois da aula? Pode ser. Se quiser, eu te empresto. Você vai adorar. Legal. Não conta pra sua mãe, tá? Pode deixar. Até lá. Você sabe com quem seu filho conversa pela internet? Nem ele. Denuncie. Disque 100, Ministério Público de Goiás. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O mundo em sua casa. Esporte. Bom dia. O São Paulo saiu na frente e teve várias chances para ampliar a vantagem, mas cedeu um empate por 1-1 para a Universidade Católica do Chile em Santiago pela primeira partida das semifinais da Copa Sul-Americana nesta quinta. Com o resultado, o São Paulo avança a decisão até com empate por 0-0. Igualdade por 2 ou mais gols favorece o time chileno. Se o placar de 1-1 for repetido, o finalista será conhecido na decisão por pênaltis. O jogo de volta está marcado para a próxima quarta-feira, às 21h50, no Morumbi. 7h46. Atlético só começa a definir a equipe que disputa as competições de 2012 na primeira quinzena de dezembro. Só a partir do dia 14 de dezembro, o Atlético vai contratar ou negociar qualquer jogador. Essa foi a determinação feita por parte da diretoria e especialmente do diretor de futebol, Adson Batista. Enquanto isso, a saída do volante Marino, que tem uma proposta para ir para o Palmeiras, ou até mesmo a possibilidade de saída do Benha Hernandes para o futebol paulista, só a partir do dia 14 de dezembro. Até lá, os jogadores terão que conviver com essa incógnita. Até mesmo o empresário dos jogadores, Márcio Melo, admitiu que a possibilidade de Hernandes é de permanência, já que o jogador tem contrato até 2016 e a saída dele é um pouco mais difícil. Eric Maravilha, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h47. O Aliança joga hoje no Rio de Janeiro contra o Mecânica de Santa Catarina, logo mais às 11h30 na fase semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-14 de futebol feminino. Se passar pelas catarinenses, as meninas de Goiás decidem o título amanhã contra o vencedor do outro jogo de hoje entre Gaúcho do Rio Grande do Sul e o Coritiba do Paraná. Na competição, o Aliança, dirigido pelo técnico Luiz César, venceu 4 partidas, sendo que nas oitavas de final ganhou da Escola Furacão por 2-0. Desmentindo informações precipitadas, o Vila Nova não conseguiu contratar o técnico do Anápolis. A diretoria do Vila Nova voltou à estaca zero após a frustrada tentativa de contratar o técnico Vladimir Araújo para a temporada 2013. Na verdade, a diretoria fez uma proposta, o técnico fez uma contraproposta que foi aceita pela diretoria do Vila e mesmo assim voltou atrás e preferiu não aceitar o convite da diretoria do Vila para ser o técnico visando 2013, alegando vários motivos, várias dificuldades em se trabalhar no Vila Nova. Um diretor do Vila chegou inclusive a dizer que, segundo ele, o Vila Nova é grande demais para o técnico Vladimir Araújo. Até o fim da próxima semana é a expectativa da diretoria do Vila para o anúncio do novo técnico colorado para a temporada 2013. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. Depois de uma semana agitada em consequência do atraso de salários, o Icasa conseguiu superar todos os problemas e venceu o Paysandu por 2-1 em partida realizada ontem à noite na volta das semifinais da Série C. Além do problema do pagamento, o Icasa estava em desvantagem, já que havia perdido o jogo de ida no interior do Pará, em Paragominas, por 3-2. Já garantido na final da competição nacional, o chamado Verdão do Cariri aguarda o vencedor de Oeste Chapecoense, que jogam hoje em Itápolis, para saber com quem vai disputar o título. Icasa, Oeste, Chapecoense e Paysandu estão garantidos na Série B em 2013. Goiás terá cerca de 40 mil torcedores amanhã no jogo de despedida da Série B. A diretoria do Goiás confirmou no final da tarde de ontem o fim da venda de ingressos para o último jogo do ano contra o Joinville, sábado às 4h20, no estádio Serra Dourada.
os 38 mil ingressos colocados à venda estão esgotados. Não teremos, portanto, venda nessa sexta-feira e nem mesmo aquela carga que existia a possibilidade de 6 mil ingressos para o Serra Dourada amanhã, a partir de 1 da tarde. Esses 6 mil ingressos foram comercializados ontem à tarde, já que a fila na Serrinha era muito grande e a diretoria entendeu que seria um desrespeito e daria muito problema, confusão com torcedores, pessoal esperando na fila e a diretoria guardando 6 mil ingressos. Então, os 6 mil que seriam vendidos no Serra Dourada já foram vendidos e os 38 mil ingressos estão esgotados para o jogo de amanhã, o jogo que pode representar o título da Série B para o Goiás. Preocupação é o lateral esquerdo Egídio, que ficou fora pela terceira vez consecutiva dos treinamentos. A palavra definitiva em relação à presença do Egídio sai na manhã desta sexta-feira. Se ele ficar fora do treino, Bruno Colasso será o lateral esquerdo. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. A primeira rodada do turno da Superliga Feminina de Vôlei 2012-2013, que começa hoje, já promete grandes jogos. Entre os 5 inaugurais, destaque para um confronto paulista que reunirá 8 medalhistas olímpicas. De um lado, a recém-criada equipe do Vôlei Campinas e do outro, Osasco, o atual campeão. A partida será realizada às 9 da noite desta sexta-feira em Osasco. Outros 4 jogos agitam a rodada. O SESI receberá o Pinheiros às 6 da tarde no ginásio Vila Leopoldina. Às 19h30 acontecerão 2 jogos. Praia Clube de Uberlândia jogará com São Bernardo Vôlei no ginásio Praia Clube no Triângulo Mineiro, enquanto o Rio de Janeiro joga com o São Caetano no ginásio do Tijuca Tênis Clube. Tem os jogos ainda Minas e Rio do Sul de Santa Catarina na Arena Viva em Belo Horizonte. A Superliga Masculina começa amanhã com destaque para o atual vice-campeão Sesc, que joga contra o São Bernardo no ginásio da Vila Leopoldina, em São Paulo. Às 7h52, do esporte é o que há. Obrigado, José Calazans. O mundo em sua casa. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central, comunicando com o mundo. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, a SEDEM, anuncia para o próximo dia 13 o início da Operação Natal 2012. O objetivo de coibir a presença de ambulantes irregulares na cidade, especialmente nas regiões do Centro, Norte e Campinas. Tradicionalmente, nesta época do ano, Goiânia recebe um grande fluxo de ambulantes vindos de outras cidades e estados do país que acabam ocupando ilegalmente os logradouros públicos e prejudicam o livre trânsito na cidade. Durante todo o mês de dezembro, a SEDEM manterá no centro de Goiânia e em Campinas fiscais e auxiliares de fiscalização. E o Inmetro apresenta resultado de fiscalização em taxímetros. Inmetro divulga resultado do trabalho de verificação de taxímetros em Goiás. O selo que atesta esta fiscalização significa para o taxista autorização para usar o equipamento durante todo o ano de 2013. O técnico em metrologia do Inmetro, Jair Teixeira, diz qual foi o resultado do trabalho. Um total de 1.643 táxis que tem nas cidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Trindade e Senador Canedo, de 1.643 foram verificados 1.528. Restando apenas 115 a serem verificados. Deste percentual, do total de 1.528, aproximadamente uns 2% foram reprovados. O que consiste a reprovação? A reprovação, ela tem que obedecer a uns critérios e normas, aos quais é verificado o modo quilométrico e o modo horário do taxímetro. Jair Teixeira fala ainda qual o problema mais comum verificado pelo Inmetro. Foi no modo quilométrico, né? Porque a gente tem uma pista que tem-se o ponto onde deve, por exemplo, virar em 5 frações de 40 centavos, ele inicia em R$4, então quando chegar, por exemplo, em R$6, naquele ponto, ele deveria, por exemplo, marcar em torno de 870 metros. Bom, o taxímetro vai ser aprovado se ele cair em cima do 870, dessas 5 frações, ou então ele tem um limite inferior e superior. Aí o que acontece? Esse limite inferior e superior, ele é um limite de até 20 metros. De acordo com Jair, o passageiro pode verificar a legalidade do táxi se o veículo tiver o lacre amarelo e o selo do Inmetro.
com o ano do exercício da fiscalização. A multa para os irregulares varia de R$ 100 a R$ 1,5 milhão de reais. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h55. A Assembleia Legislativa acelera a tramitação de projeto da segurança pública. Num acordo entre a bancada governista e as oposições, os 7 projetos do Executivo que tratam da área da segurança pública chegaram ontem às comissões da Assembleia e tiveram tramitação rápida. Ontem mesmo foram aprovados, serão colocados na pauta do plenário com votação prevista para terça-feira. Os deputados de oposição aguardam o debate com o secretário da Segurança Pública, Joaquim Mesquita, na tarde de segunda-feira. Se necessário, garantem que vão apresentar emendas. O líder do governo, o deputado Hélio de Souza do DEM, avalia o ritmo de trabalhos. O que a gente nota é que há agora uma motivação de presença de deputados, os quóruns estão sendo satisfatórios e nós estamos, então, votando de acordo com aquilo que é possível e eu diria que já conseguimos votar mais de 20 matérias e que já estão aprovadas e que com certeza a partir de agora vamos ter condições de mantermos um ritmo normal de trabalho. E como havia acordado, as matérias polêmicas estão sendo deixadas para o final, já estão agora não tem esse acordo. As polêmicas estão sendo debatidas exaustivamente e algumas polêmicas inclusive já foram votadas. Não só deputados de oposição vão tentar modificar algumas matérias consideradas mais polêmicas. Lincoln TJ do PSD, integrante da bancada aliada, apresentou voto em separado tentando retirar uma das áreas do pedido de autorização para a venda. Fui procurado pelos dirigentes do Centro de Referência de Juventude. É um centro que hoje ele está situado no Hotel Tucano, que é uma das áreas que estão no projeto de lei aqui para serem vendidas, né? E lá são mais de 300 jovens que estão envolvidos em projetos sociais, que envolve dança, envolve artes, envolve ensino. E esses jovens hoje têm a oportunidade de estar afastados das drogas, né? Na verdade, o número de jovens que já passou por ali e teve a oportunidade de se afastar dos perigos é muito grande. Então fui procurado por esses dirigentes e solidário à necessidade deles. Eles precisam do lugar, depois para onde esses jovens vão voltar? Para as ruas? Né? Nós estamos apresentando um voto separado, excluindo essa área. A Comissão da Criança e do Adolescente realizou ontem audiência pública na comunidade dos Calunga, em Cavalcante, sobre o tema violência sexual e drogadição de criança e adolescente na comunidade quilombolas de Calunga, do Nordeste goiano. Hoje, a Comissão de Segurança Pública promove debate na cidade planaltina, em torno de Brasília, sobre o problema da cadeia local que foi interditada pela Justiça devido à superlotação. E na manhã de hoje, acontece sessão especial em homenagens ao Dia do Engenheiro Agrônomo e ao Dia do Biomédico. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h58. Dia 27 de novembro é o Dia Nacional de Combate ao Câncer de Pele. Em Goiânia, as ações foram antecipadas para amanhã, com orientações à população para prevenir a doença. Em Goiânia, já é o 13º ano consecutivo que a Sociedade de Dermatologia realiza uma programação gratuita à comunidade para alertar sobre os riscos do câncer de pele e também para buscar o diagnóstico precoce. A ação será realizada no próximo sábado, às 9 da manhã até às 3 horas da tarde, no Hospital das Clínicas. O coordenador da campanha em Goiás, Luiz Fernando Fleury, fala como as pessoas podem se prevenir contra a doença. Evitar a exposição exagerada ao sol e quando se tiver que se expor ao sol, usar medidas de proteção, que são roupas que protegem a pele do sol, chapéu, filtro solar, né, ensinar o uso correto desse filtro solar e identificar mais precocemente possível a doença, né? Então vamos estar informando quais são as características da doença. Feridas que não cicatrizam ou manchas e pintas que mudam de lugar no corpo podem ser sinais precoces de câncer de pele. Quanto mais cedo o diagnóstico, mais fácil o tratamento, que também será oferecido às pessoas que participarem da campanha, afirma o dermatologista. E todos os casos diagnosticados de câncer de pele serão conduzidos e tratados corretamente aqui no hospital. O câncer de pele é o que mais atinge os brasileiros, representando 25% dos casos, segundo o Instituto Nacional do Câncer, que também afirma as mulheres são as mais atingidas. É bom lembrar que a campanha no interior acontecerá em Rio Verde e Iporá, também das 9 da manhã às 3 da tarde deste sábado. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio.
Agora pontualmente 8 horas em Goiânia, termina aqui mais uma edição de O Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição Ada Mendes, Antônio Correia e Marcelo Cabral. Direção de estúdio Luzeli Gomes. Chefe de reportagens Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio Otair José. Central técnica Ricardo Souza. Gerência do sistema de rádio Suede Barbosa. Direção de tele e radiodifusão Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.